Fala aí, rapaziada, canal Conhecimento é Libertação, tá no ar mais um vídeo aqui pra vocês. Vamos lá, vamos continuar, né? A saga aí das trombetas do livro de Apocalipse. Vamos agora pra quinta trombeta, né? O quinto anjo tocando a quinta trombeta. Até agora esse foi bem difícil, né? Tem algumas coisas que não deu pra buscar dentro da Bíblia, certo? Muito figura de linguagem, certo? Muita figura de linguagem. Eu vou ler, vou tentar destrinchar para ver se dá uma luz para vocês terem compreensão, certo? Antes da quinta trombeta, rapaziada, que é o sinal, né? No capítulo 8, versículo 13, certo? Fala de um anjo também, né? Que o versículo 13 fala assim: eu olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas e dos três anjos que hão de ainda tocar, certo? Então, antes, digamos assim, vem os quatro primeiros anjos, fazendo, digamos assim, os sinais, né? Igual eu falei para vocês no vídeo anterior. Depois disso vem esse anjo, certo? Pelo meio do céu. Quando diz pelo meio do céu, rapaziada, digamos assim, ele tem, é como o anjo do Evangelho Eterno, né? Eu não sei se tá circulado aqui no capítulo, deixa eu ver, 14, né? 14:6 fala do anjo também, do Evangelho Eterno, que ele voa pelo meio dos céus. E aí eu fui buscar o que é isso, é o que? É o topo mais alto, né? Seria tipo assim, um grande holofote em riba dessa pessoa em si, desse anjo, né? Que ele vai proclamar sobre o que virá depois a quinta, a sexta e a sétima trombeta, né? Ou seja, os três mensageiros que virão depois disso, certo? Mas vamos lá para o quinto, certo? Então fala assim, ó, e o quinto anjo tocou a trombeta, ou seja, o quinto mensageiro, né, trouxe a sua mensagem, e aí fala assim, ó, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Rapaziada, lembra do que eu falei para vocês sobre estrelas, né? O primeiro anjo fala sobre isso, né? A primeira trombeta, né? Que saraivas de fogo foram lançadas na terra, né? Mas aqui é uma estrela, né? É uma estrela em si. No terceiro anjo também fala sobre isso, ó, caiu do céu uma grande estrela. Aqui já é o contrário, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então é basicamente a mesma coisa. É uma provavelmente, certo? Eu falei para vocês que as estrelas do céu são a descendência, né, de Israel, das 12 tribos de Judá, certo? Que são os filhos de Jacó. Cada filho representa uma tribo, né? E as descendências dessa tribo as estrelas do céu, é a figura de linguagem usada para eles, né? Estrelas do céu. Simplesmente porque Deus falou para Abraão que iria multiplicar as descendências de Abraão como as estrelas do céu. E aí a figura de linguagem para os filhos de Abraão, assim, né? É estrelas do céu, ou seja, filhos de Israel, filho de Jacó, quer dizer. Israel e Jacó é a mesma coisa, né? Então, quando fala assim, ó, e vi uma estrela que caiu do céu, provavelmente é da descendência, né, dessas tribos de Israel que cai, certo? Que o inimigo derruba, né? Que ele foi lançado na terra. É a mesma coisa da cauda lá do dragão e a mulher, que a cauda derruba em terra a terça parte das estrelas. Ou seja, o que é a cauda lá, né? É o que? É os profetas
que falam falsidades. Eles derrubam a terça parte, ou seja, 1/3 dos israelitas, dos escolhidos de Deus, ele derruba, certo? Lembrando para vocês que, como eu, ou como você, ou como qualquer outra pessoa, a gente pode ter genética israelita, a gente pode ser descendente de Israel, entendeu? Então não é do povo lá do passado, não, é de hoje mesmo, daqui, entendeu? E aí fala, certo, que foi dada, foi lhe dada a chave do poço, do abismo, certo? Então, pessoal, e aí eu fui pesquisar o que é abismo, né? Na Bíblia relata que abismo é o que? As profundezas do mar, certo? Digamos assim, as profundezas do mar. Mas o que é o mar, né? Lembra que eu falei para vocês que a figura de linguagem para mar é o que? São os gentios, são os ímpios, né? Então, as profundezas do mar, ou seja, o abismo é a profundeza do mar. O abismo é a profundezas dos ímpios, lá nas entranhas, lá no buraco do buraco do buraco, entendeu? Seria onde se pratica a pior das coisas, digamos assim, entendeu? Esse é o abismo, esse é o poço do abismo, entendeu? É o poço dos ímpios, digamos assim, certo? Vocês estão compreendendo? Tá dando para entender, certo? E aí fala o seguinte, no versículo 2: e abriu o poço do abismo. E aí, rapaziada, o que acontece? Essa estrela que cai do céu, esse camarada, né, que tem linhagem de Israel e que cai, ele tem a chave para abrir esse abismo, ou seja, os ímpios, né, de soltar os ímpios, digamos assim, ó. E aí fala assim, ó, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. O sol já sabemos que é, né, Jacó, certo, rapaziada? Então, e aí o que é essa fumaça, rapaziada? Certo? Que sai desse abismo, ou seja, o que é a fumaça que sai dos ímpios, né? Das entranhas dos ímpios, do buraco, certo? A fumaça, rapaziada, lá em Oséias 3 tem, né? E Salmo 37, ó, Oséias 13, né? Fala que a fumaça são os homens que adoram estátuas e esculturas. Você pode ir lá ler, certo? Se eu for trazer para vocês aqui, for ler, vai ficar muito comprido o vídeo. Mas são o que? São lá em Oséias 13 fala que a fumaça é isso. E no Salmo 37, 20 fala que essa fumaça são os inimigos do Senhor. Beleza? Essa é a fumaça que sobe, certo? Do poço do abismo, ou seja, da onde está os ímpios, digamos assim, certo? Lá que se levanta o inimigo, né? Os inimigos de Deus, digamos assim, certo? E aí fala o seguinte, ó, e da fumaça vieram gafanhotos, de novo, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como poder que tem os escorpiões da terra. Eu já tinha trazido para vocês aqui sobre esses escorpiões, né? Lá no livro de Isaías, né, 40, 22, fala que esses gafanhotos, né, lá é Deus falando uma profecia. Fala que os gafanhotos, que para Deus, os homens da terra, nós somos como gafanhotos, certo? Mas aí o buraco é mais embaixo, não é sobre isso. Aqui está falando no capítulo 9 sobre da iniquidade, né? Você vê que desde o versículo 1 vem falando de maldade, né? Da impiedade, dos ímpios, né? Então, rapaziada, o que vai acontecer? Você vai lá em Naum 3:17. Lá você vai descobrir, certo, o verdadeiro significado de gafanhotos, que são o quê? São os chefes coroados.
Lá são os coroados e os chefes, ou vamos dizer assim, né? Lá fala num sentido de que de seus príncipes, né? As pessoas que são levantadas para guiar o povo, entendeu? Esse é a figura de linguagem lá em Naum. A Bíblia, ela não relata política, vocês entenderam? Ela relata guerra entre adorações de outros deuses, né, pecados do homem contra Deus e essas coisas sim. Então, esses coroados, esses chefes lá são o quê? Digamos assim, os pastores, bispo, padre, papa, os cambal, vocês entenderam? Esses são os chefes, são os que lideram o mundo espiritual dos homens, entendeu? Então, essa é a figura, digamos assim, dos gafanhotos, certo? E fala também que foi-lhe dito que não fizerem dano à erva da terra. O que é a erva da terra? São os homens. Nem a verdura alguma, também são os homens. Nem a árvore alguma, também são os homens. Aí fala assim, ó, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Rapaziada, esse negócio de sinal na testa, isso pode ser uma má interpretação e uma má tradução da Bíblia, certo? Tem alguns versículos que falam sobre isso, principalmente no livro de Apocalipse, principalmente naquela parada da marca da besta, certo? Digamos que as pessoas que são escolhidas de Deus, elas têm a marca, elas têm como marca a face do Senhor. E o que é a face do Senhor? É o Espírito de Deus, é o Filho do homem, é a face de Deus. Então, a marca dos escolhidos de Deus, certo? É o que? É a face do Senhor, ou seja, o Espírito Santo, certo? Então, né, quando fala assim de marca na testa, né, é uma má tradução. Você pode buscar no grego, certo? Ou no hebraico em si, vocês vão ter compreensão, certo? Isso faz vamos pegar um gancho aqui sobre do Antigo Testamento, fala sobre essa marca na testa e na mão, entendeu? Só que provavelmente lá no Antigo Testamento, que era os judeus da época, né, essa marca também poderia ser o Espírito de Deus, né? Poderia ser, que é dita no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, que é a face do Senhor, é o Espírito Santo, entendeu? Então eu tenho para mim que essa tradução de testa, né, testa, frente, é errada, entendeu? E aí fala assim, foi-lhe permitido que não matassem, mas que por 5 anos os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Lá em Ezequiel, certo? Ezequiel 2, fala sobre os escorpiões. São quem? São, digamos assim, lá no Ezequiel 2 fala do Espírito da face do Senhor, né? Do Espírito Santo, do Filho do Homem, basicamente, que é o que? O Messias, quando ele era crucificado no meio dos escorpiões. E aí você vai buscar o que é os escorpiões. São o que? São os fariseus, saduceus. São um povo que era contra ele, né? E esse é o significado de escorpiões, ou seja, casa rebelde, né? Aqui tá, tem sobre isso, que é o que era o povo rebelde, que se desviava da face de Deus, desviava de Deus, né? E buscava os seus próprios interesses. Seria esse o significado de escorpiões, entendeu? E aí fala assim, ó, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Então, pessoal, a Bíblia,
a palavra do Senhor, quando ela relata de morte, ela não está relatando da morte física. Então não é um tormento que vem sobre a terra, certo? Para quê? Para que você queira buscar a morte física e você não conseguir encontrar, certo? Isso é o que? Buscar a morte seria o que? Buscar o pecado. Então, esses sinais viriam e os homens tentariam buscar o pecado, mas não encontrariam, vocês entenderam? Esse versículo foi o mais difícil, eu não consegui achar referência dele na Bíblia, certo? Sobre as pessoas que desejaram morrer, né, ou que a morte fugiram deles. Não, esse foi, eu vou deixar na incógnita, certo? Para vocês, esse foi difícil, não encontrei, né? Mas é o que eu tô falando para vocês. A figura de linguagem morte é o que? Morte espiritual, certo? Não é morte física. Então, provavelmente as pessoas buscarão o pecado, né? Através, assim, do tormento, né? Dos escorpiões, digamos, dos gafanhotos, digamos assim, né? Mas esse versículo aqui é o mais difícil deles, né? E no 7, aí fala assim: e os aspectos do gafanhoto era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Então quem que são os gafanhotos? São chefes, né? Os coroados, os príncipes, né? Que eles estavam semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. O que é o cavalo aparelhado para a guerra? É o cavalo que está pronto para a guerra. Então esses príncipes estavam pronto, né, para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroa semelhante ao ouro, ou seja, glória, certo? E o seu rosto era como o rosto de homem, tinha cabelos como de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhões na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Lembra que eu trouxe para vocês sobre o que é cauda, né? O que é a cauda, rapaziada? São os profetas que falam falsidades, né? Que enganam as pessoas. Esses são as caudas, né? A cauda em si, né? E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Certo? O que é esse anjo do abismo? Igual eu falei para vocês, o abismo é o que? As profundezas dos ímpios, né? A profundeza do mar. Ele é o anjo do abismo, ele é o, digamos assim, o que governa, digamos, né? A iniquidade, certo? E tem o nome de o destruidor, né? Abaddon, destruição. Apolion, destruidor. E essa quinta trombeta, rapaziada, ela é bem complicada, certo? A sexta já é mais de boa, né? A sexta e a sétima já é mais, digamos assim, tranquila, né? Mas essa quinta trombeta ainda tem algumas incógnitas, né? Sobre essa couraça de ferro, né? Cabelos como cabelos de mulher. Você pode buscar na Bíblia, você vai encontrar o que significa essa figura de linguagem, né? Dentes de leão, né? Então ainda fica, né? A quinta trombeta já é grandes sinais, né? Não é curta igual a primeira, segunda, terceira e a quarta, né? A quinta já é uma coisa mais prolongada, né? Certo? Vocês tiveram entendimento, deu para explicar um pouco para vocês terem compreensão, certo? Espero que tenham clareado alguma coisa aí para vocês mentalmente. Vamos aí, né? Daqui
para amanhã a gente traz a sexta trombeta para vocês, certo? Até o próximo vídeo. Falou!